Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos de volta das quartas de finais da Copa do Brasil dessa quinta-feira. A gente já fez no vídeo passado a análise dos jogos dessa quarta-feira, que vão começar daqui a alguns instantes, e aqui a gente vai analisar os jogos de quinta-feira, onde teremos aí dois clássicos gigantes do futebol brasileiro, às 19h30 Cruzeiro e Atlético Mineiro e às 21h30 Vasco e Botafogo, aliás, Botafogo e Vasco, né, o jogo da volta. Então, a gente vai analisar esses dois confrontos hoje aqui. Antes de trazer as minhas análises para esses jogos, eu queria pedir de coração aí para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que por favor dá essa moral pra gente aí, se inscreve aqui no canal. É um pequeno ato aí que você vai fazer clicando no botãozinho para se inscrever, mas é algo extremamente relevante aqui para que o nosso conteúdo apareça cada vez para mais pessoas e dá uma moral aí pra gente continuar construindo a história desse canal e produzindo conteúdo aí para vocês. Maravilha? Então se inscreve e deixa o like aqui no canal que ajuda demais. Bom, vamos falar então sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O jogo de ida foi 2-0 para o Cruzeiro na casa do Galo. A gente tem aqui um histórico muito interessante de que desde que se mudou para sua nova casa e para a Arena MRV, o Atlético Mineiro não conseguiu vencer o seu rival em nenhuma oportunidade. E nesse último encontro aqui, onde o Cruzeiro venceu por 2-0, causou aí um abalo na estrutura do Atlético Mineiro, que demitiu o Cuca do comando técnico da equipe e trouxe de volta aí o Sampaoli. Então a gente tem o Atlético Mineiro de comissão técnica nova para esse confronto de volta contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Então a gente vai ter aqui um jogo onde o time visitante vai precisar buscar um placar de 2 gols de diferença para tentar a classificação na competição. Esse jogo, por si só, é um jogo interessante porque ele tem a maior diferença de placar agregado aqui nos jogos dessas quartas de final, né? Nenhum jogo além desse tem uma diferença de 2 gols para o time mandante. Então, além de ter o mando de campo, o Cruzeiro tem a vantagem de 2 gols de diferença a seu favor. Então, joga numa condição muito mais confortável, muito mais tranquila para tentar encaminhar a sua classificação para as semifinais. Aqui a gente tem que levar em consideração também que o Cruzeiro é o maior vencedor da competição, então historicamente é uma equipe que tem uma bagagem muito grande nessa competição e que sabe muito bem como enfrentar esse tipo de duelo, né? Esse tipo de confronto aqui, onde envolve uma decisão de 180 minutos, né? E sabe valorizar muito bem a parte do seu fator local, onde tem um histórico recente também de um excelente desempenho, né? Se a gente pegar o Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro como mandante, o Cruzeiro aqui tem sido o segundo melhor mandante na temporada, né? Em 12 jogos são 9 vitórias, um empate e 2 derrotas apenas, né? Então, no Campeonato Brasileiro também vem performando muito bem. Se a gente pegar a estatística do Cruzeiro só nessa competição aqui também, a gente vai ver que a estatística do Cruzeiro jogando dentro da sua própria casa também tem números muito interessantes, né? Venceu aqui fora de casa o Vila Nova e depois dentro de casa também. Venceu o Vila Nova, né? E depois venceu o CRB. Então vem aí já de um histórico na própria competição aqui da Copa do Brasil de muito sucesso jogando dentro do seu estádio, né? Então, mais uma vez aqui, o fator local deve pesar bastante. Vamos olhar como é que foi esse primeiro jogo aqui. A gente teve o primeiro tempo lá na Arena MRV, de bastante trocação aqui. A gente viu as duas equipes tendo bom volume de jogo no primeiro tempo, os dois times tiveram boas oportunidades. A gente vê pelo gráfico aqui que a intensidade do jogo, né, ela foi bem dividida entre as duas equipes aqui, e aí no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu aproveitar melhor as oportunidades que teve, abriu 2-0. A partir desse momento, depois que já tinha 2 gols de vantagem no placar, né, o time do Cruzeiro se fechou mais. Naturalmente, nesse momento, o Atlético Mineiro fez algumas substituições também que colocou o time mais para frente, criou algumas chances ali, poderia ter diminuído a diferença no placar no primeiro jogo, acabou não conseguindo fazer gols e agora vai ter que virar um resultado fora de casa, né,
aí com 2 gols de diferença, como a gente já falou aqui, né? Então, pegando o jogo da volta, o que a gente pode esperar desse confronto aqui? As escalações que a gente já tem disponíveis aqui dão conta de que o Caio Jorge não será titular nesse jogo aqui, né? Ele está colocado aqui como dúvida, né? Como provável ausência na equipe titular, assim como o Matheus Pereira. Então, eu não acredito que os 2 jogadores vão iniciar no banco de reservas, tá? Não vão iniciar fora nesse confronto aqui, mesmo se eles não estiverem 100% fisicamente, daqui a pouco eles vão no sacrifício, porque é um clássico, é um jogo diferente e que tem uma importância muito grande para a equipe do Cruzeiro passar de fase aqui na Copa do Brasil. Para a equipe do Atlético Mineiro também, né? Mas levando em consideração que a gente está falando de um clássico aqui, de uma rivalidade local, né? Esse jogo ele passa a valer ainda mais. Além da classificação, tem também a questão de enfrentar o seu maior rival. Então, muito provavelmente, o jogador aqui que tiver meio no sacrifício, mesmo não estando 100%, deve ser titular aqui. Então, a gente pode ter tanto o Caio Jorge quanto o Matheus Pereira, os 2 sendo titulares aqui, e aí seria na vaga do Eduardo, né, entraria o Matheus Pereira, e do Gabriel Barbosa aqui entraria o Caio Jorge, né? Mas a gente tem aqui a possibilidade desses 2 jogadores não iniciarem como titulares, o que deve pesar também para o preço do Cruzeiro tomar uma modificação para cima aqui, né? Então a gente pode ter alguma flutuação nas odds aqui, dependendo das escalações, caso se confirme a titularidade desses 2 jogadores que são dúvida. São 2 peças importantes no comando ofensivo aqui da equipe do Cruzeiro. Essa odd do Cruzeiro no pré-live aqui pode se movimentar para baixo também, ok? Do lado do Atlético Mineiro, a gente tem aqui a grande incógnita, que é o trabalho que o Sampaoli conseguiu fazer nessa parada de data FIFA aí, onde ele assumiu a equipe e teve pouco tempo para executar treinamentos aí, né? Então a gente tem aí uma mudança de comissão técnica que é sempre algo que pesa em decisões desse tamanho, né? Quando a gente tem uma troca de treinador em meio a um confronto decisivo, como é o caso dessa troca que aconteceu aqui no time do Atlético Mineiro, a gente tem aqui a possibilidade de ver formações táticas, inclusive, diferentes do que a gente vinha vendo sob o comando do trabalho anterior, que era do Cuca, né? Então a gente pode ter aqui jogadores que não vinham iniciando como titular, como é o caso do Dudu, por exemplo, estreando aqui como na estreia do Sampaoli, né, iniciando como titular, mas a estrutura da escalação do Atlético Mineiro, ela deve se manter muito parecida com as peças que o Cuca utilizava como titular aqui nessa equipe, né? A grande diferença que a gente pode ver do Atlético Mineiro aqui é uma diferença de postura, né? Sempre quando a gente tem a troca de comando técnico no futebol brasileiro, algo interessante acontece, que é uma certa mobilização do grupo de jogadores para, de alguma maneira, mostrar para a torcida que a culpa do insucesso no trabalho anterior não era dos jogadores, e sim da comissão técnica que estava no comando até então. Justamente por isso, o time acaba se remobilizando, né? Abraçando mais rapidamente a ideia do novo comando técnico aqui e tentando performar melhor do que no confronto anterior, né? O que a gente pode esperar desse jogo aqui é, naturalmente, o Atlético tentar buscar propor mais o jogo, tentar ter mais a posse da bola, tentar sufocar a saída de jogo do time do Cruzeiro. Essa é uma das premissas, inclusive, do modelo tático do Sampaoli, que é apertar a saída de jogo do adversário, né? O jogo do Cuca não tinha tanto essa base de pressão mais alta. Com o Sampaoli, o time tende a correr mais, tende a disputar um pouco mais a bola no campo de ataque, né? Isso por si só vai fazer com que a gente tenha aí um perfil mais ofensivo do Atlético Mineiro, que além dessa característica também tem aí os 2 gols de diferença para tentar recuperar contra o time do Cruzeiro. Então é bem provável que o time do Cruzeiro, nos primeiros minutos desse jogo aqui, tente controlar muito mais a posse da bola, tente ditar o ritmo do jogo, e se o time conseguir fazer isso aqui, a gente pode ter uma correção de preço na odd do Atlético Mineiro, tá? Eu imagino muito mais rapidamente a gente conseguir comprar cenários de correção de preço
pela postura dentro de campo da equipe visitante aqui nesse caso do que da equipe do Cruzeiro. Por quê? Porque a equipe do Cruzeiro é uma equipe que sabe jogar com resultado, sabe jogar com mando de campo. Todos esses fatores eles são fundamentais para um confronto de Copa, como a gente vai ver aqui nesse jogo da volta de Copa do Brasil, tá? É fundamental para a gente conseguir colocar encaixar essa leitura aqui dentro do jogo. É claro, se a equipe do Cruzeiro tiver com seus jogadores titulares, né? Então, se o Matheus Pereira jogar, se o Caio Jorge tiver iniciando o jogo também, a gente tem aí muito mais qualidade no setor ofensivo de jogadores que vêm rendendo muito bem e facilitaria, teoricamente, a gente ter uma janela de superioridade aqui da equipe do Cruzeiro para poder estar lei ao Atlético Mineiro, certo? Mercado de gols aqui pode ser interessante também pelo fato de que o time visitante precisa de uma margem de gols aí para tentar buscar o placar, tá? Então a gente tem aqui a linha do over 2,5 a 2,35. Acho até que essa linha poderia estar um pouquinho mais alta, tá? Mas se a gente tiver aqui um gol de qualquer uma das equipes saindo até os 15 minutos de jogo, naturalmente esse jogo pode abrir bastante para um cenário de over, né? Tanto o Atlético Mineiro, que vai tentar seguir buscando por um gol, quanto se o Cruzeiro fizer um gol aí, o Atlético terá que fazer 3 gols para levar para os pênaltis aqui, então teria que se expor muito mais, trazendo aí pra gente a possibilidade de trabalharmos mais ainda o cenário de over gols, beleza? Com placar aberto aqui, o segundo jogo ele tende a ser mais over do que a primeira partida, então isso a gente já pode levar em conta também, ok? Falado então desse primeiro jogo, a gente vai para a segunda partida da noite, que é Botafogo e Vasco. O jogo de ida foi 1-1 em São Januário. Olhando um pouco aqui pro que foi o jogo de ida, né? A gente teve os 2 gols no primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar, logo em seguida o Vasco conseguiu, apresentando um bom volume de jogo também, fazer o seu gol de empate. A partir daí, durante grande parte do jogo, o Vasco foi superior, teve mais volume, teve mais a posse da bola. Na segunda etapa, o Botafogo também teve o seu momento aqui mais criativo dentro do jogo, né? Após algumas substituições aqui, o time melhorou também, né? Um destaque para essa equipe do Vasco aqui no jogo de ida foi a excelente participação do Felipe Coutinho e do Jair, né? 2 jogadores aqui que tiveram uma atuação muito interessante. O Ryan também fez um bom jogo na partida de ida pelo lado do Vasco. Pelo lado do Botafogo, a gente teve o Arthur Cabral, que foi o autor do gol, mas não só pelo gol, também pelo posicionamento dele, né, que prende bastante a marcação do time adversário, um jogador muito utilizado como referência, né, dando espaço para os jogadores de meio campo, principalmente o Arthur aqui pelo lado, fazer bastante movimentação, já que ele não joga com tanta marcação, né, ele joga mais solto, uma vez que o Arthur Cabral é um jogador que prende pelo menos 2 marcadores ali junto com ele, né? Então essa dinâmica de jogo aqui faz com que o Botafogo tenha uma estrutura de bastante mobilidade, focado nessa referência aqui do Arthur Cabral ali como 9 mais fixo lá na frente, né? Então a gente teve aqui o Savarino, que estava voltando de lesão e jogou alguns minutos aí. O Alan também um jogador importante aqui na equipe do Botafogo, assim como o Marçal. Então esses jogadores aqui eles podem aparecer também no jogo da volta como peças importantes aqui, não necessariamente sendo titulares, mas eles podem ser aproveitados durante mais minutos aqui no jogo da volta, né? A gente já tem aqui mais ou menos a escalação que a gente pode esperar das duas equipes. Aqui o Savarino já está como titular aqui na equipe do Botafogo, assim como o Alan, então a gente deve ter esses 2 jogadores que começaram no banco de reservas no jogo de ida, iniciando como titulares no jogo da volta. A grande questão aqui do lado do Vasco é justamente a postura que o time deve adotar como visitante, né? A gente sabe que o estilo de jogo do Diniz é um estilo de jogo que preza ficar mais com a posse da bola, às vezes com um estilo de saída de jogo um pouco arriscado, né? Então, se o Botafogo conseguir forçar o erro da equipe do Vasco na sua saída de jogo, o Botafogo deve levar vantagem nesse quesito, uma vez que o time do Vasco não vai ter a característica de rifar a bola ou de fazer um jogo de transição mais rápida, de lançamento, de bola longa, que não é a característica do jogo do Diniz, que ele tanto preza
para manter o seu jogo de posse de bola, de toques curtos, de aproximação, um jogo mais posicional. Então, a gente deve ver a possibilidade aí do Botafogo tentar estrangular essa saída de jogo do Vasco e forçar o time do Vasco ao erro perto da sua própria área, assim criando uma situação onde a gente pode eventualmente estar posicionado a favor da equipe do Botafogo nesse jogo, tá? Levando em consideração também o aspecto de fator local, né? O fator local do estádio do Vasco no jogo de ida, né? É um fator local importante. Né? O Vasco poderia ter aproveitado melhor o seu mando de campo, ter feito um jogo de maior volume dentro da sua casa, e eu acho que o Botafogo não vai abrir mão da possibilidade de fazer isso agora jogando no seu estádio. Né? A gente sabe que o piso do estádio Newton Santos propõe um jogo mais veloz, né? Um jogo de maior intensidade, que o Botafogo tem muito bem compreendido já o quanto isso lhe favorece tecnicamente, né? Então o time usa muito das transições em velocidade para conseguir chegar no gol. Então acredito que nesse sentido o fator local a favor do Botafogo no jogo da volta ele pesa mais do que o fator local do Vasco em São Januário no primeiro jogo, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração também no momento de executar a nossa leitura, de colocar as nossas entradas nesse jogo, ok? Acredito que a gente pode ter sim uma janela boa de oportunidades a favor do time do Botafogo aqui, né? Não sei por quanto tempo isso vai se manter, talvez a gente não tenha uma janela de tempo muito grande para aproveitar essa situação aí. Então vale a pena ficar bastante ligado aqui, porque se esses critérios de leitura do Botafogo pressionando a saída de jogo da equipe do Vasco, forçando o time do Vasco ao erro, se essa situação não se confirmar ou se ela se manter por pouco tempo, não vale a pena, acredito eu, ficar posicionado nessa situação aí de back ao time do Botafogo, certo? Assim como os outros jogos, a gente também tem uma tendência um pouco mais over nesse jogo da volta, mas ele não é necessariamente o estilo de jogo que eu gosto tanto de trabalhar para gols, porque a gente tem a disputa empatada no agregado, né? Então acredito que o jogo vai ficar muito mais interessante para trabalharmos o mercado de gols a partir do momento que saia um gol na partida, tá? Então, se a gente começar a analisar aqui a possibilidade de buscar mercado de gols na primeira etapa, caso não tenha saído gol ainda, tem que ser uma leitura muito clara de over, onde as duas equipes estejam criando chances claras de gols, tá? Nesse sentido, aí sim vale a pena buscar um over de curta exposição, tá? Eu não gosto de buscar, por exemplo, aqui uma linha de 3 gols dentro de um jogo sem que tenha saído nenhum gol ainda na partida, justamente pelo fato de que se a gente for indo dentro do segundo tempo sem que tenham saído gols, daqui a pouco as duas equipes podem se conformar com o resultado de empate para levar o jogo para os pênaltis, e aí vira uma outra situação dentro do jogo, tá? Que não é favorável para trabalharmos mercado de over nesse tipo de situação. Então, vale a pena sim buscar mercado de gols, no entanto, trabalhar curtas exposições, linhas de gols limite é o que eu recomendaria se você for trabalhar over aqui, certo? Para quem trabalha punter, tanto no jogo do Botafogo e Vasco, quanto no jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro, tomem muito cuidado, porque geralmente a galera costuma buscar linhas muito esticadas para finalizações de jogadores, escanteios. Então essas duas situações aqui você tem que tomar cuidado, justamente porque esses jogos eles podem ser eventualmente mais truncados do que a gente está imaginando, e aí não sairão tantas finalizações, não sairão tantos escanteios, tá? Os times muito preocupados em anular o ataque adversário, evitando que essas situações aconteçam. Então, principalmente no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente pode ter um cenário interessante para cartões, tá? Então, cartões, a gente pode ter uma recomendação aqui. Vamos analisar aqui a arbitragem, tá? A média, olha aqui a média do Rodrigo José Pereira da Silva, que vai apitar o jogo entre os dois times cariocas. Ele tem uma média de 5,85 amarelos e 0,24 vermelhos. Então é um juiz aqui que apita distribuindo quase 6 amarelos por jogo, tá? E no jogo aqui do Atlético Mineiro e Cruzeiro, vamos pegar aqui, a gente vai ter
a gente vai ter apitando aqui o Rafael Klein, né, que tem uma média de 5,86 e 0,24, basicamente a mesma média de cartões amarelos e cartões vermelhos. Então aqui, 2 árbitros aqui com uma média próximo de 6 cartões por jogo, tá? Então, mercado de cartões aqui pode ser mais interessante, beleza? Essa aí foi a minha análise, então, para esses jogos. Lembrando sempre que eu tô com a parceria da Betfair, que está sempre junto comigo aqui nos conteúdos. É a plataforma que eu utilizo para realizar trading esportivo nesses jogos. Se você não tem uma conta na Betfair, recomendo demais que você crie uma conta, porque é a maior bolsa esportiva do mundo, tem as melhores cotações, tem a melhor estabilidade, é uma plataforma extremamente confiável e você não corre o risco de ser limitado trabalhando na bolsa esportiva da Betfair. Então, cria sua conta escaneando o QR Code aqui na tela ou clicando no link na descrição do vídeo. Assim você ajuda o canal e vai trabalhar na melhor plataforma possível para realizar trading esportivo nesses jogos. Beleza? Nos vemos lá no Telegram, onde eu vou estar fazendo essas partidas junto com vocês amanhã à noite. Valeu? Tamo junto, um grande abraço. Até a próxima.